Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o princípio ativo dos remédios do Puran, Levoide e Synthroid. Ou seja, a gente vai conversar aqui sobre a levotiroxina. Vamos conversar sobre as doses, indicações e efeitos colaterais desse remédio e também vamos conversar sobre os problemas de você usar esse remédio com a finalidade de emagrecimento. Então roda a vinheta. Mas, antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir lá no Instagram. Feito isso, então vamos lá. Então, primeiro a gente vai conversar sobre a levotiroxina e depois, mais pro final desse vídeo, a gente vai conversar sobre a questão de você utilizar ela com a finalidade de emagrecimento. Então, a levotiroxina é um hormônio produzido sinteticamente com ação similar à da tiroxina, que é um hormônio que a nossa tireoide produz naturalmente. E a tiroxina, que também é chamada de T4, ela é convertida no nosso corpo em triiodotironina, que também é conhecida como T3. Esse sim é uma substância mais ativa que participa de diversos processos no nosso corpo, incluindo estímulos para crescimento, síntese de proteínas e também regulação do nosso metabolismo. Então a gente consegue entender que dessa forma a glândula tireoide ela é importantíssima para o funcionamento normal do nosso corpo. E a principal indicação para uso desse remédio é justamente para isso, para suplementação ou reposição desse hormônio da nossa tireoide. Isso pode sim acontecer em estados de baixo funcionamento da nossa tireoide, como por exemplo no hipotireoidismo ou por mau funcionamento da glândula, que pode acontecer nos casos de inflamação da nossa tireoide, ou também por retirada cirúrgica dessa glândula, que pode acontecer em casos de tumores, por exemplo. E as apresentações são em comprimidos de 25 até 200 microgramas por comprimido, e eles podem sim ser cortados ou triturados. E é importante a gente saber que os alimentos eles prejudicam a absorção dessa medicação. Então, é indicado você tomar ela em jejum cedo e esperar pelo menos de 30 a 60 minutos até fazer a primeira refeição. Esperar pelo menos de 3 a 4 horas após a última refeição. Mas o mais recomendado é você utilizar cedo em jejum. E uma maneira bem prática que a gente indica para usar esse remédio é da seguinte forma: você deixa ele lá na cabeceira da sua cama e logo ao acordar você já toma ele. E depois, até você despertar, se levantar, lavar o rosto e fazer o seu café da manhã, já vai ter passado pelo menos 30 minutos. E é legal a gente saber também que o uso de antiácidos ou suplementos com cálcio ou ferro podem prejudicar a absorção da levotiroxina. E as doses, elas dependem muito da indicação do seu médico. Geralmente a gente começa com doses mais baixas, como por exemplo 25, 50 microgramas, e depois a gente vai subindo progressivamente de acordo com os exames de controle, que geralmente vão ser colhidos entre 4 a 8 semanas após o início do tratamento. Porém, tudo vai depender com certeza da indicação clínica, porque por exemplo, nos casos de retirada cirúrgica da sua tireoide, pode ser que você vai precisar de doses maiores. E depois que o tratamento se estabiliza, as doses de manutenção elas vão acontecer com exames seriados, que podem ser feitos com intervalos de meses ou até mesmo um ano. E os efeitos colaterais, eles geralmente estão bem relacionados com a quantidade de medicação que você está tomando. Geralmente, em doses mais baixas, é muito raro a gente observar algum efeito colateral. E os efeitos mais comumente observados são dores de cabeça, tonturas, diarreias, tremores, aumentos da nossa pressão arterial, aumentos do batimento cardíaco, nervosismo, insônia, perda de peso e, em algumas mulheres, pode até mesmo alterar o ciclo menstrual. Porém, como eu disse, geralmente tudo isso é muito mais raro em dosagens mais baixas. E também é interessante a gente saber que essa medicação ela pode interagir com medicações para diabetes, como por exemplo, a metformina, a glibenclamida e a glimepirida. Mas isso também é muito mais raro em dosagens mais baixas. E agora a gente vai falar sobre uma questão bem delicada, que é o uso dessa medicação com a finalidade de emagrecimento. Nós sabemos, infelizmente, que esta medicação ela pode ser misturada ou ela está presente em muitas fórmulas utilizadas para emagrecimento. E se você tem a função normal da sua tireoide, fazer uso desse remédio com finalidade de emagrecimento
é uma solução muito, mas muito ruim. Isso porque geralmente ela só consegue promover essa perda de peso, geralmente em dosagens muito altas. E aí dessa forma você vai ficar muito mais exposto aos efeitos colaterais dessa medicação. E isso traz muitos prejuízos para o seu sistema cardiovascular. Isso porque você vai ficar exposto a muito mais chances de acontecer alguma arritmia ou também de aumentos da sua pressão arterial. E também, toda vez que você fizer uso de hormônio sem indicação, vai acontecer uma supressão da produção normal daquele hormônio. Isso a gente chama de feedback negativo. E daí, quando você parar de utilizar aquela medicação, a sua produção natural daquele hormônio vai estar bem reduzida e, consequentemente, você vai sofrer os efeitos colaterais da produção reduzida daquele hormônio, porque geralmente demora semanas a meses para que você normalize a sua produção natural de hormônio. E essa medicação, ela pode ser usada por mulheres gestantes e mulheres em amamentação, contanto que haja indicação médica. E geralmente as mulheres que já utilizam esse tipo de medicação antes da gestação, após se tornarem gestantes, elas vão continuar com a medicação, mas com certeza com ajuste de dosagem pelo seu médico. E lembre-se, pessoal, que aqui neste canal a gente tem diversos vídeos explicando sobre doenças, alimentos, suplementos e medicações. Se você quiser procurar algum vídeo sobre alguma medicação, é só você ir no Google ou no YouTube e digitar Júlio Massal e colocar o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir lá no Instagram e ativa esse sininho, porque dessa forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E deixe seu comentário, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!